Olá pessoal, ainda sobre administração do lar, né? A família cristã, nossa série de estudos, e falando sobre a administração do lar, nós estamos falando nas brancas, né? No legumes, basicamente, né? Esses elementos são encontradas as proteínas. Nós brasileiros somos grandes consumidores de carne e um dos maiores produtores de carne, de proteína animal do mundo, né? Então, isso é muito saudável. Geralmente a nossa cota de proteína é proveniente da carne de vaca, de frango, e ocasionalmente no Brasil não se consome tanto como na Europa e em outros países a carne de peixes. Segundo os nutricionistas, por exemplo, não há necessidade de consumir carne vermelha ou branca mais de 2 vezes por semana em porções de 200 gramas ou 4 vezes em porções de 100 gramas. Isso mostra a necessidade de reduzir o consumo de carne em nossa alimentação e realmente acabar até economizando com tudo isso, tá bom? Também é importante consumir carne magra, com menos gordura, já que a gordura também, né, produz um engrossamento de veias e artérias e se depositam nelas e com o passar do tempo provocam efeitos nocivos à saúde das pessoas, enfermidades e coisas desse tipo. Então, quando os israelitas, por exemplo, ofereciam sacrifícios a Deus, recebiam parte da carne para que comessem, mas nunca com gordura. A gordura era inteiramente queimada para Deus. Isso protege a saúde do homem. Até nesses pequenos detalhes nós podemos ver o cuidado de Deus com a saúde. Então, exija sempre cortes de carne com pouca gordura, com poucos ossos, né? Rende meio quilo a mais do que 1 quilo de carne que terá de ser limpa e custa o mesmo preço. Então procure sempre comer carnes magras, com pouca gordura, para que você economize, né? E também possa trazer maiores benefícios e saúde, ok? Seria bom trocar também uma boa das carnes vermelhas por carne branca, que é mais saudável, né? Como frango ou peixe. Contém menos colesterol magra. Bom, o que precisamos incorporar? Proteínas, feijão, grão de bico, lentilhas, ervilhas, soja, são proteínas saudáveis encontradas nos legumes. É preciso aprender também a prepará-las de forma apetitosa, em cozidos, saladas, etc., para que a família se acostume com elas. Um legume combinado com cereal, como por exemplo arroz integral, trigo, milho, aveia integral, farinha integral de trigo ou de centeio, consumidos na mesma refeição, constitui uma proteína inteira que substitui perfeitamente a carne e é muito mais saudável do que a carne de origem animal, ok? O leite e o queijo também devem ser incorporados à alimentação diária. As crianças necessitam de meio litro de leite por dia, os adolescentes 3/4 de litro e para as mulheres, né, para prevenir da osteoporose, gramas de queijo fresco. As grávidas também precisam de 1 litro, 300 ml, ok? Então é necessário, principalmente na parte, nós também precisamos ter algum cuidado. Não se deve consumir mais de 2 ou 3 por semana, por pessoa, incluindo as preparações como pratos à milanesa, tortas, flãs, etc., já que os ovos contêm muito colesterol. Então, tomar bastante cuidado com os ovos, tá? Não consumir mais que 2 ou 3 cubas ali de ovos. Precisamos também tomar cuidado com a questão dos ovos, beleza? E por último, os sais minerais também são necessários para a boa administração do lar, principalmente na parte nutricional, ou seja, de alimentos, ok? Alimentos que sejam contenham bastante sais minerais. Por exemplo, as carnes, as lentilhas, o fígado,
O espinafre, por exemplo, são muito ricos em ferro, que é um sal mineral. Isso deve ser levado em conta pelas mulheres que têm, por exemplo, uma perda mensal, né, pela menstruação, de ferro. Também para prevenir anemia nas crianças, devemos dar a elas uma porção diária de carne, acompanhada de tomate, suco de fruta cítrica, o que auxilia também na absorção do ferro, sal mineral tão necessário para a saúde e o bem-estar da família. As frutas cítricas, o tomate, a banana, contém potássio também, e os peixes contêm fósforo. É preciso ingerir minerais em quantidades suficientes para que a família, né, tenha uma vida saudável. Outros são alimentos energéticos. Esses alimentos são açúcares, farinhas, cremes, manteiga, azeite, mingau, nozes, avelãs, amêndoas, amendoim, né, devem ser consumidos com cuidado, né, com zelo. Deve-se cobrir uma cota diária de energia e não constituir isso também fonte de prazer apenas. Se engordamos, é porque estamos ingerindo mais do que é preciso. Então devemos lembrar que as farinhas brancas, principalmente massas, pão, tortas, frituras, contêm poucos elementos nutritivos, engordam e afetam nossos intestinos. É melhor então optar pelas farinhas integrais, ok? Em relação ao açúcar refinado, mesma coisa. É recomendável usá-lo na menor quantidade possível, porque interfere sim na química do organismo. Como regra geral, convém que a refeição principal, preferencialmente o almoço, inclua carnes, verduras ou, né, alimentação mais frugal. Se for possível, a janta seja constituída de cereais, queijo, de ovos ou de alguma verdura em creme ou a alimentação do bebê. Os 2 primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento posterior do organismo do bebê. Então é muito importante o aleitamento materno até completar um ano de vida, se for possível, faça isso, se esforce, alimente o seu bebê com o leite materno. Uma alimentação deficiente nessa fase terá repercussões pelo resto da vida dos bebezinhos que futuramente se tornarão crianças e adultos. Durante esse período, a maior parte dos neurônios do cérebro se desenvolve e uma nutrição inadequada afetará o nível de inteligência da pessoa, o que não poderá ser revertido no futuro. Por isso, então, é muito importante que se preste atenção aos conselhos médicos em relação à alimentação infantil. Tome muito cuidado com relação a isso, porque isso vai definir a saúde futura inteligente e saúde corporal dos seus filhos. Então não se deve superalimentar os bebês, já que no primeiro ano de vida se desenvolve também células adiposas, células gordurosas, que a partir daí viverão em seu organismo. Se for um bebê gordo, é provável que tenha de lutar contra a obesidade pelo resto da sua vida. Então alimentá-lo é uma coisa, engordá-lo é outra. Tá bom? Então, tomar bastante cuidado, evitar balinhas, bolachinhas, biscoitos, guloseimas, são importantes. Podemos substituí-los. Cuidar com o lanche das crianças, indo para a escola, né? Muitas das coisas que gostamos hoje, infelizmente, não são recomendáveis e não são saudáveis. Então, precisamos cuidar, porque é de nossa responsabilidade alimentar todo da semana, o mais completo, o mais nutricional, o melhor. Outra coisa importante a seguir a questão do descanso. Nesse vídeo tão especial sobre a administração